Nós vamos aqui compartilhar com vocês uma palavra que, dando sequência nessas coisas que Deus tem ministrado ao nosso coração esses dias. Eu tive mesmo pensando em algumas coisas e no final, chegando aqui na casa do pastor Edilson, pastora Fabiana, eu estava compartilhando com ele algumas curiosidades dessa passagem que eu vou ler e ainda remoendo algumas coisas. Eu quero compartilhar com vocês aqui agora daquilo que Deus tem assentado no meu coração para trazer. A passagem está em Lucas capítulo 22. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia, você aí que está acompanhando pelo Facebook. Nós vamos estar acompanhando Lucas capítulo 22. Abra a Bíblia. Deus vai falar muito com você, mas é muito importante que você chegue desarmado. Quantos dias ficamos sem culto? Alguém lembra? Alguém lembra? Quase 90 dias. Alguém estava com saudade de estar aqui, não? Pois é. Para quem estava com tanta sede e com tanta saudade, precisa se expressar, se abrir, estar realmente aberto para o que Deus vai falar, vai fazer. Eu estava falando numa mensagem, também uma postagem no Facebook esses dias, ontem, precisamente. Eu falava de uma passagem no livro de Amós, capítulo 8, verso 11, que diz: eis que enviarei, chegará o tempo em que enviarei fome e sede, não de água nem de pão, mas de ouvir a minha palavra. Eu, como eu falei aqui, fiquei muito preocupado que alguns estão ficando para trás, mas por outro lado está surgindo, pastor Edilson, um novo povo, uma gente com muita sede de Deus e muita fome da palavra. Amém? Que no meio disso tudo possa você ser qualificado naquele que tem muita sede e muita fome de Deus. Lucas 22, verso 31. Não sei se vai bater com a tradução que está aí, mas eu vou ler aqui para não ficar um pouco de costa, mas tem o mesmo significado o texto que eu vou estar lendo. 22, verso 31 até o 34 vão ser 3 partes. Vou ler do 31 até o 34, pulo para o verso 44 até o 46 e depois vamos para o versículo 54 até o 60. Ok? Lucas 22, verso 31 até o 34. Depois do 44 até o 46. E depois ainda pulamos para os versos 54 até o 60. Vamos lá. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Vamos pular para o verso 44 agora. E posto em agonia, orava mais intensamente,
e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos. Ali estava Pedro, Tiago e João. E achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. A última parte que eu quero ler está no verso 54 até o verso 60. Então, prendendo, o levaram e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo-se acendido fogo no meio do pátio, estando todos assentados, assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo-o estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele e disse: este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: mulher, não o conheço. Um pouco depois, vendo o outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: homem, não sou eu. E, passada quase uma hora, um outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. Verso 60 agora para encerrar. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, o que aconteceu? Cantou o galo. Aí, você quer que Deus fale realmente com você? Está aberto para aquilo que Deus vai falar contigo? Você aí da sua casa também está preparado e aberto? Pois eu peço que você compartilhe agora esse vídeo. Porque esse texto que eu acabei de ler mostra o quanto Satanás, o nosso inimigo, irmãos, estava com sede em Pedro. A vontade de que Satanás tinha de paralisar Pedro. Por quê? Porque ele não queria que Pedro estivesse convertido. A vontade que Satanás tinha é que Pedro continuasse o mesmo Pedrão. Ele queria acabar com Pedro antes que isso acontecesse. Era essa a vontade. Satanás, ele queria destruir aliás, a Bíblia diz em João 10:10 o que? O ladrão vem senão o que? A roubar, matar e o que mais? Destruir. Mas eu vim, Jesus disse, para que tenham vida, e vida em abundância. Então a vontade de Satanás não é só roubar, não é só matar, é destruir também. Então o que ele queria fazer com Pedro era destruir Pedro. Mas sabe o que acontece aqui nessa história que eu acabei de ler? Houve um intercessor no meio. Quem foi que intercedeu pela vida de Pedro? Quem que intercedeu por Pedro? Jesus intercedeu por Pedro. Jesus roga por essa vida. Jesus se coloca na brecha e impede a ação do inimigo na vida de Pedro. Jesus
ele chega para Pedro e conta esse fato para ele. Jesus chega para Pedro e fala para ele uma palavra dura, pastor Edilson, uma palavra forte. Não sei se a Betinha resistiria. Eu não sei se você resistiria. Porque hoje, irmãos, nós estamos vendo pessoas mimosas, mimadas, que só querem que muitas vezes a gente passe a mão na cabeça. Quando chega para um confronto, a pessoa não aceita. Estou mentindo aqui? Tem líderes aqui me assistindo, tem líderes que estão me vendo, que estão cultuando aqui, sabem quanto é difícil. A gente tem que ter cuidado, como se estivesse pisando em ovos, né, Rita? Como é complicado isso. Por quê? Qualquer coisinha fere, qualquer coisinha faça, eu não vou. Por quê? Porque hoje tem muitas, centenas de igrejas, irmãos. Ah, não deu certo aqui, eu vou para lá. Ah, irmãos, está sendo propício esse negócio da pandemia. Meu irmão, mas como dá vontade da gente falar uns negócios na rede de relacionamento. Como dá vontade. Um bocado de gente desviado, comentando lá, dizendo: fique em casa, você pode fazer suas orações a Deus em casa. Você não precisa buscar Deus na igreja. Desde o tempo que nós conhecemos o que é a Bíblia, o povo teve o costume de congregar, tanto nos tempos lá dos sacerdotes, como nos nossos dias. Era comum a igreja se reunir para adorar, irmãos. O Senhor fez isso, instituiu a igreja para isso. Quando não der, realmente nós não deixamos de ser igreja, quando nós não estamos podendo cultuar, mas quando nós podemos, devemos sim estar juntos. Quem entende isso aqui? Tem pessoa que está lá sofrendo porque está no grupo de risco, que não pode estar aqui. Só que tem gente que dá uma desculpa esfarrapada dizendo: eu estou buscando aqui, buscando coisa nenhuma. Seja franco, só Deus sabe que está lá assistindo a novela a emissora que mais propaga aí tanta porcaria. Seja franco. Está orando? Que está orando o quê? Está lendo a Bíblia? Não seja mentiroso. Muitos deles, me desculpe, mas estão assistindo vídeos pornográficos pela internet. Estão assistindo filmes de bruxaria pela internet. Setados pelo inimigo, até sendo envolvidos e assistindo tantas pseudo pregações por aí, fora do que a Bíblia realmente designa, fora do que a palavra diz sobre a doutrina, porque a Bíblia diz: tem cuidado de ti e da doutrina, porque fazendo isso te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Então, peraí, costume varia de igreja a igreja, mas doutrina não pode, meu irmão, porque doutrina leva a pessoa para o inferno. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado por aí. Então vai o crente lá assistir o que não deve, deixa de ouvir o seu pastor muitas vezes, que ele conhece o endereço, para ouvir certas bobagens por aí fica com confusão na mente, fica com dúvida se precisa ir para a igreja, se pode dar dízimo, se precisa dar dízimo. Irmão, o que vai ter? Tem até crente que era crente que agora virou satanista, irmão. Vai procurar na internet para tu ver. Se você vai procurar coisa para ficar alisando a sua alma, buscando argumentos, porque já é uma coisa que você não concorda, você vai achar. Pode, porque a internet é uma terra sem dono. Falam o que quer e colocam lá em nuvem o que quer, e também vê quem quer, aceita quem quer. Estou mentindo aqui? Infelizmente é assim. Vai ter um bocado de ateu lá na internet, vai ter um bocado de gente dizendo que não detesta Jesus, que Jesus nunca existiu. Vai ter um bocado de gente contra dízimo, contra oferta. Vai ter lá e vai ter crente que não é dizimista, que não concorda com o dízimo, curtindo. Ele vai procurar coisas que apoiem ao seu pensamento. Eu não sei se você está me entendendo aqui. Seja franco, você que está me vendo pela internet e você que está aqui nesse culto.
Quando você está mal, você vai procurar alguém, por exemplo, que vai contra o seu pensamento, contra a sua razão, ou você vai procurar alguém que apoie teu pensamento? Seja franco com isso. Você brigou com tua mulher, vamos imaginar, vou dar um exemplo aqui. Você brigou com tua mulher. Sangue de Jesus tem poder, mas Kaique está ali e Mirella ali, vai. De repente eles brigam. Aí de repente o Kaique pisou na bola. Aí ele sabe que se ele chegar aqui com o pastor Edilson, rapaz, tu pisou na bola, vai lá e pede perdão para tua mulher, rapaz. Mas ele tem uma razão dele. Só estou dando um exemplo, tá? Mas tem a razão dele. Não, mas ela que pisou na bola também. Não vou dar o braço a torcer, porque Deus sabe o quanto isso, o quanto aquilo, eu só fiz isso por causa dela. Então o que acontece? É automático, a minha alma, ela se comunica com outra alma, de tal maneira que eu vou procurar pessoas que apoiem o meu pensamento. Quem eu vou procurar? Que o diabo muitas vezes até manda até nós, até na nossa casa nessa hora, quando a gente está brigado. Alguém que também vive mal no casamento, que também vive mal com a esposa. E o que acontece? Rapaz, se eu fosse você, já estou dando andamento no papel aqui para se separar. Mulher toda assim. Não é assim? Rapaz, você falou, dá uma canseira na mulher, não faz isso não, rapaz. Fica lá, uma hora ela vai vir te pedir perdão. Mas um verdadeiro discipulador, ele vai estar lá, ele não vai procurar aquela pessoa ali. Porque aquele discipulador que é o verdadeiro profeta, ele vai confrontar em amor. Vai dizer, olha meu filho, às vezes é preciso perder para poder ganhar, para o reino ganhar, vai. Você ama a tua esposa, então vai lá, pede perdão, não espera ela perder não. Ora antes, vai, faz a sua parte. Estão entendendo aqui? Mas se eu estou desviado, quem eu procuro? Alguém lá ruim com a igreja, que foi massacrado pela igreja, aí vai lá, vai me apoiar. Por isso que eu não vou mais na igreja, por isso que eu não dou o dízimo. Estão entendendo? O que vai ter de gente assim? Tem de tudo que é jeito. Irmãos queridos, foi uma palavra forte que o discipulador de Pedro falou. E para receber essa palavra, irmãos, não era fácil. Jesus chega para Pedro e alerta ele pessoalmente: Pedro, você não se converteu ainda. Você já imaginou? Betinha está aqui dançando aqui, uma bênção, glória a Deus, usada. Aí daqui a pouco chega o seu discipulador e fala assim: Betinha, vai se converter, vai? Como você receberia essa palavra, hein? Eu estou falando dela, mas eu podia falar de você. Eu podia falar do pastor Bruno que está ali. Ele estava aqui tocando. Pastor Josué que está ali, eu podia estar aqui pregando, ministrando, como já pregou algumas vezes. Pastora Duda. Será que aceitaríamos isso de bom grado? Você está entendendo agora o choque que foi, né? Meu Deus do céu, eu não me converti ainda. Quando você se converter, Pedro, você será um servo meu. Quando você se converter, Pedro, você será um servo meu. Um servo verdadeiro. Porque o servo verdadeiro, ele sempre fortalece os seus irmãos, Pedro. E você não está preparado para isso. Pedro ouve as palavras de Jesus, irmãos, e não se vê na situação que Jesus disse que ele estava. Oh meu Deus do céu. Pedro olha para a vida dele, ele não aceita isso, e pelo contrário, o que Pedro fala? Estou pronto, estou convertido, Jesus, estou preparado para ir com você, Jesus, para a prisão, se for preciso. E que mais? O que nós lemos aí? E até morrer. Irmãos, o apóstolo Pedro já estava andando com Jesus, sabe quanto tempo? Faz assim, ó. Faz assim. Quantos anos?
Quantos anos? 3 anos. 3 anos. Quanto tempo tem aqui a igreja? 3. Eu estou desde quando fundei aqui. Eu estou aqui andando contigo já há um tempo. 3 anos Pedrão andando com ele. Ele convivia todos os dias com o Senhor, irmãos. Fazia parte do grupo de discípulos de Jesus, dos 12. Pedro tinha um grave problema, ele não dava muita atenção para os ensinamentos do mestre. Ele gostava de ver os milagres, ele gostava de ver os prodígios, ele gostava da presença de Jesus como aquele que protegia tudo e todos. Está entendendo aqui ou não? Esse comportamento de Pedro mostra para mim, lendo isso, que realmente Jesus tinha razão. Ele não era convertido. Como pode um convertido ignorar as palavras de Jesus? Será que Pedro estava realmente convertido? Se tivesse convertido, teria ignorado a palavra do seu mestre? Teria ignorado? Não teria. Teria aceito de bom grado. Ele teria, naquele instante, aberto o coração de verdade e falado: sim, tu tem razão, se tu falou, vou tomar cuidado, preciso ajustar algumas coisas. Mas irmãos, poucos agem assim. Quando o discipulador, quando um pastor o confronta e fala para ele que precisa melhorar em alguma coisa, que começa a mostrar para ele algumas realidades, ele não aceita. Pedro também não aceitou, meu irmão. O tema dessa mensagem aqui hoje é: convertido ou convencido? Quem você é? Convertido ou convencido? É o tema da mensagem de hoje. Esse comportamento, irmão, ignorar a palavra de Jesus, os ensinos de Jesus, mostra que ele não estava convertido. Como pode alguém que se diz servo de Jesus desconsiderar a sua palavra, o que ele estava dizendo? Jesus estava falando assim, pastora Fabiana, estava falando para ele assim: escuta, Pedro, cuidado, você nem convertido é. E ele responde: estou pronto. Jesus fala: tu não está pronto. E ele fala: estou pronto. Veja que fato interessante, irmãos. Pedro estava pronto somente para quê? Quem conhece bem o que nós lemos aqui sabe para que ele estava pronto. Estava pronto realmente para ir até a morte, como ele falou, para ir até para a prisão por Jesus? Era isso que ele estava pronto? Sabe o que ele estava pronto? Hein, Priscila? Ele estava pronto para negar Jesus. Para isso ele estava pronto. Não para ir para a prisão, não para morrer. Ele estava pronto para negá-lo. E achava que estava pronto para ir com ele para a prisão e para a morte. Não estava. Não estava. Isso mostra que a afirmação de Pedro era fruto de algo que nós muitas vezes não enxergamos. Fruto da soberba. Pedro estava sendo soberbo, presunçoso. Era isso que Pedro estava demonstrando que era. Pedro, irmãos, não compreendia nada do que era a missão de Cristo. Ele ainda era uma pessoa centrada nele mesmo, não focava o reino. Ele só pensava muitas vezes nele, na sua vaidade, desejando o controle da situação. O que Jesus disse a ele não levava muito em consideração. Quem não dá plena atenção para o que Jesus fala, não o serve como deveria servir. Olha essa frase, hein? Quem não dá tanta atenção ao que Jesus fala, também não o serve como deveria servir. Forte, hein? Exatamente isso que você está me vendo falar.
e ouvindo. Pedro ouviu de Jesus essa palavra e Jesus encerra a conversa dizendo assim: tu está pronto, né? Pois eu te afirmo hoje, Pedro, você vai me negar 3 vezes que me conheces, antes que o galo cante. E aconteceu ou não aconteceu como Jesus tinha dito? Sim ou não? Coloca para mim no telão 1 Coríntios 10, 12. Olha uma advertência da Bíblia para mim e para você. Está me vendo aí no Facebook? Guarde bem essa palavra, 1 Coríntios 10, 12. Você que está aqui, presta bem atenção nessa palavra de 1 Coríntios 10, 12. Vamos lá. O que está escrito aí? Não, 1 Coríntios. É Paulo. Crônicas não. Eu estou estranhando que estava aqui, nem vi. 1 Coríntios 10, 12. Vamos lá. Ainda não. Vamos esperar aqui. Agora sim. É isso aí. O que está a igreja aqui? Aquele, pois, que cuida estar em pé. Fala isso para quem está do teu lado. Lê para ele. Glória a Deus que você está aqui, amém? Glória a Deus que você está me vendo aqui pela internet, amém? Está de pé, irmão? Glorifica a Deus. Mas toma cuidado para não cair. Porque para a gente cair basta estar em pé. Presta bem atenção no que eu vou dizer aqui, meu irmão. A Bíblia Sagrada, ela é bem clara. Não há nada pior do que ver um crente desviado. Você já viu um crente desviado, irmão? Tocava na igreja, cantava, dançava, uma bênção. Irmão, eu fico tão horrorizado, porque parece que ele usa muitas vezes as redes de relacionamento justamente para ferir os líderes, ou ferir a sua igreja que ele cultuava, que ele adorava ao Senhor. Que a primeira coisa que ele faz é colocar estampado uma tatuagem nova. Oh, aleluia, né? Mostra lá a foto tomando todas nas baladas. Meu querido, parece que se transforma. Cadê aquele crente que era um adorador? Cadê aquele crente que era tão usado por Deus, que recebeu uma credencial de pastor, que recebeu uma credencial numa igreja onde os azeites foram derramados porque era ministro de louvor? Cadê? Onde está ele? Preste bem atenção, vocês que dançaram, que cantaram, que tocaram aqui nesta igreja. Só vai mostrar que realmente vocês foram verdadeiros adoradores, permanecendo firme até o final. Porque muitos começaram como vocês, estão desviados hoje. Muitos pastores começaram como discípulos, são pastores, estão desviados hoje. Estou mentindo? Bispo, pelo amor de Deus, pastor desviado? Tem. Muitos. Escuta bem, irmãos, é triste ver muitos se perdendo a vida de Deus. Alguns deles, como eu tenho pregado sobre noites sombrias, foi a última ministração que eu trouxe lá na sede. Noites sombrias e dias de glória. Está lá no canal do YouTube também. Escuta bem. Noites sombrias e dias de glória. Tem gente que está debaixo de noites sombrias por conta de decisões precipitadas, por terem saído da presença de Deus, por ter saído da posição, e por isso estão colhendo simplesmente coisas que ele mesmo plantou. Eu citei nessa mensagem sobre Sansão. Era para Sansão ter passado por tudo aquilo? Não, mas foi furado os olhos dele, a força acabou. Ficou humilhado pelos inimigos. Debochavam do Deus dele. Você conhece muito bem. Quem já leu sobre a história de Sansão aqui? Então está aí.
passando aquilo. E tem gente assim, estão passando por noites terríveis de tribulação, de provas, de lutas, por conta das suas próprias decisões. Aí depois vai falar: meu Deus, o que vai acontecer? Ore por mim. Irmãos, é triste, mas a gente vê pessoas chorando o seu fracasso, chorando a sua derrota. Mas presta bem atenção no que eu vou dizer. Quando chega a acontecer de alguém se desviar, irmãos, Ele dá sinais. E Deus vai falar muito contigo para isso, para advertência para alguns, e talvez para aqueles que estão desviados voltem, para advertir alguns que estão firmes. Presta bem atenção a essa palavra. E para trazer aqueles que um dia realmente estavam firmes e se deixou levar ou caiu no meio do caminho. Amém ou não? Então, isso não acontece, irmãos, o desviar da presença de Deus, o afastar, ele não acontece de repente na sua vida. Há um processo. A pessoa vai se desviando aos poucos. Pode reparar. Vem de uma vez? Não, irmão. Quando alguém chegou e estava aqui na igreja e de repente saiu, você pode acompanhar a vida dessa pessoa, que ele deu sinais de que já estava desviado dentro da igreja, e você não percebia. Quer ver algumas coisas? Eu vejo algumas coisas acontecendo na vida de Pedro, discípulo de Jesus, e isso serve de lição para mim e para você. Apesar desse discípulo amar tanto Jesus, apesar de realmente, irmãos, ele está largando a rede para seguir Jesus, ele negou o Senhor, ele acabou chorando amargamente. E nós vamos aprender com algumas coisas sobre a queda espiritual de Pedro. Primeira coisa que eu identifico aqui, que não pode existir na minha vida e nem na sua, presta bem atenção, cuidado. A você que está me vendo pela internet, vocês que estão aqui presencialmente, você precisa tomar cuidado com a autoconfiança. É a primeira coisa. Tem gente que está servindo a Deus que é autoconfiante. O primeiro sinal que Pedro mostrou que não deve haver na minha vida hoje é a autoconfiança. Toma cuidado com a confiança que você tem de si mesmo. Sabe por que isso? Porque a minha Bíblia e a sua diz que o coração é enganoso. Você pode se enganar, meu irmão. Você pode se enganar. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Mesmo diante de uma advertência de Jesus, Jesus dizendo para ele: tu vai ser tentado, rapaz. Já era para isso ter acontecido, mas me coloquei na brecha por você. Sabe o que Pedro demonstra? Autoconfiança perigosa. Simplesmente ele não reconhece a sua fraqueza. Simplesmente ele achou que a firmeza dele era suficiente para resistir o que estava vindo, e simplesmente deu ao inimigo a oportunidade de apanhar ele de surpresa. Quem está entendendo aqui? Coloca para mim de novo 22 de Lucas, que é o texto que nós lemos, verso 31 até o 33. Vamos colocar aí. Olha aí. Lucas 22, 31 até o 33. Disse também o Senhor, leiam: 32. Mas eu roguei por ti, para você não cair na fé espiritualmente. Dá sequência aí. E tu? Jesus viu o que nenhum homem viu. Viu que Pedro precisava de algo para se converter de verdade. Precisava algo na vida dele que ainda não tinha acontecido, que era a legítima conversão. 33. O que Pedro fala? E Pedro disse:
estou pronto. Aí contigo para dois lugares se for preciso. Primeiro, para a prisão. E, consequentemente, se for preciso morrer, eu vou morrer por ti. Entenderam aqui? O que é isso aí? Autoconfiança. A autoconfiança destrói o crente. Irmão, seja humilde o suficiente para aceitar suas falhas. Seja humilde o suficiente para dizer que você não lê a Bíblia o suficiente ainda, que você precisa realmente ter um ajuste em áreas da tua vida. Seja humilde. Irmãos, mesmo sendo bispo, mesmo sendo pastor, a gente tem que ter humildade de dizer que não sabemos de tudo, que estamos aprendendo a cada dia, que Deus está se revelando a cada dia para nós, porque nós podemos nos enganar. A Bíblia diz em Jeremias 17:5. É um versículo que a gente usa muito. Alguém sabe de cor Jeremias 17:5? Não? Alguém sabe? Assim diz o Senhor: maldito, maldito. Vai? Não escutei. Maldito o homem que confia noutro homem. É assim que diz. Não. A Bíblia diz no homem. Mas tem tanta gente que usa esse versículo para dizer assim: eu não devo confiar em ninguém, porque a Bíblia diz: maldito o homem que confia noutro homem. Que para de colocar palavra que não existe. O texto está dizendo no homem, você mesmo. Tanto é que na sequência está dizendo assim: e faz da carne o seu braço, e se aparta o coração do Senhor. Olha o contexto aí. Então peraí, antes de você fazer a prova da faculdade, reconheça a Deus na tua vida e ore, pede ajuda, sabedoria para o Espírito Santo. Antes de você dançar nessa igreja, pede graça, seja humilde, fale: Espírito Santo, me ensina aqui. Reconheça a Deus na sua vida. Saiba que Deus está olhando para você, e quando você reconhece a sua incapacidade, Ele vai lá e te ajuda, Ele te fortalece, Ele te levanta, Ele te restaura. É assim que tenho me mantido firme esses muitos anos, porque nós estamos enfrentando essas batalhas constantemente. Por isso que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, em si mesmo. Vamos mais. Outra coisa que eu identifiquei aqui, não vou ler por causa do tempo, verso 45, 46, eu identifico umas coisas aqui. Pedro tinha falado que estava pronto, não é? Nesse intervalo aí aconteceu algo. Pedro chega e fala assim: tu vai ver, antes que o galo cante 3 vezes tu me negarás, não foi? Antes disso, sabe o que Jesus faz? Ele chega, Tami, e fala assim: Pedro, Pedrão, Tiago, João, vem comigo orar. Quer conhecer um crente de verdade? Veja se ele é de oração. Quer ver quem está preparado? Oração. Mas é só oração? Não. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha só. Naquele momento Jesus chamou eles para orar e falou: fiquem orando aqui, velando por mim, enquanto eu vou lá sozinho falar com o Pai. Jesus foi lá, orou, e quando voltou encontrou eles fazendo o quê? Cadê a vigilância do crente abençoado? Cadê a vigilância daquele que dizia que estava preparado? Estão entendendo aqui? Pois eu te digo, tem gente assim, ó, dizendo que está preparado, mas vai ver a vida dessa pessoa. Pedro, ele relaxou em tempos de guerra. Eu vejo isso acontecendo na vida dele. Aquele momento era um momento de guerra, pastores. Aquele momento era um momento de realmente muitas batalhas que estavam por vir.
Mas enquanto Jesus orava, Pedro e os demais estavam dormindo. Ele se fragilizou. Ele abriu a guarda. Tu imaginou se você serviu o exército ou não? Você sabe, quando você é escalado para ficar na guarita de sentinela, você tem que ficar atento, meu irmão. Fica na torre lá atento, você não pode dormir não. É assim ou não é? Porque enquanto você está vigilante, tem gente dormindo. Se você dormir também, o inimigo penetra. Estão entendendo aqui? Pedro estava preparado para isso? Não. Além de não orar, ele não vigiou. Não vigiou e não orou. Estava diante de uma batalha, de uma luta. Agora, você está me entendendo o negócio, né? Por isso que temos que nos aperceber quando a igreja ou nós mesmos como indivíduos estamos debaixo de um ataque maligno. Você está percebendo que tua célula está sofrendo um ataque maligno? Irmão, vigia, vai para a oração. Se você não é uma pessoa de orar de madrugada, passe a orar. Teu casamento está sendo bombardeado, meu irmão, vai para a oração. Vigia, cara. Vigia, senão o diabo vai destruir teu casamento. Você percebeu que o diabo está se levantando uma batalha espiritual na tua vida, te tirando da tua posição como obreiro na igreja? Vigia, abençoado. Vai consagrar sua vida por você. Porque tem gente que ora muito pelos outros, mas ora muito pouco por ele, ou quase nada. Intercede para a família, intercede para o marido que está desviado, intercede para os filhos, faz que nem Jó, né? Ora por todo mundo, se lembra dos filhos, se lembra de todo mundo, mas não ora e não se prepara, ele mesmo. Entendeu aqui como é que é o negócio? Meu querido, teu filho precisa de oração, tua esposa precisa de oração, as pessoas precisam de oração, mas você precisa orar por você também. Jesus me ensina isso. Olha ele orando por ele mesmo, pastor. Enquanto Pedro estava dormindo, o que ele fazia, Fabi? Ele chegava assim dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ele estava orando por quem? Estava orando por quem? Por ele. Estava para vir uma grande prova, uma grande luta. Espera aí, abençoado. As coisas estão se levantando na tua vida, na tua casa. Tu não faz nada. Tu não vigia, tu não ora. Tu é soberbo. Tu não é capaz de pedir perdão. Tu não é capaz de colocar tua família em oração. Estão entendendo aqui, irmãos? Nós temos que ter sensibilidade quando nós estamos sendo atacados. Era momento agora de orar, de buscar, de vigiar. Agora era momento de Pedro estar de pé, como ele falou que disse que estava preparado. E nesse tempo de pandemia, muito mais, irmãos. Nesses períodos não podemos relaxar. Nós não podemos, irmãos, nós temos que redobrar a nossa oração. Redobrar a nossa oração. Quer ver um exemplo disso? Não vou ler, tá? Mas deixa anotado se você quiser. 2 Samuel capítulo 11, verso 1 até o 4. Fala do episódio de um homem ungido do Senhor, homem segundo o coração de Deus. Qual é o nome dele? Já sabe, né? Quando a expressão homem segundo o coração de Deus. Qual é o nome dele? Sim, vocês acertaram na mosca. Davi. O que aconteceu com Davi, hein? Davi foi um homem de Deus, mas caiu no quê? Um adultério, irmão. Por quê? Porque ele relaxou. Enquanto deveria estar na guerra, ele ficou no palácio, ocioso, vendo a beleza do seu reinado. Não fragiliza não, irmão. Não dá brecha não. Deu brecha, o diabo entra no teu casamento, entra no teu ministério, entra na tua vida,
te derruba, te destrói. Mulheres, toma cuidado nessa pandemia. Blinda a tua mente, blinda teu coração, blinda a tua vida. Quem está entendendo aqui? Tem pessoas se desviando, irmão. Ficam dando argumentos e argumentos e argumentos para tanta coisa, falando tanta coisa. Pronto, estou pronto, estou pronto. Pronto o quê? Pronto o quê? Estava ali, ó, Pedro cedendo, mostrando que ele não estava preparado. No verso 54, vamos encerrar. Tenho 2 pontos aqui para falar ainda. A Bíblia identifica uma coisa aqui que eu li. Eu identifiquei na Bíblia um ponto aqui interessante. Tem discípulo que nem Pedro quer seguir Jesus de longe. Cadê aquele que disse que estava tão preparado? Que disse que era discípulo? Estava onde, Ronaldo? E está cheio de gente assim, com essa ilusão. Diz que é tão ungido do Senhor. Onde ele está? Está em casa assistindo novela agora. Diz que é instrumento de Deus. Ah, olha, você precisa ver, evangelizei, ganhei tanta alma. Oh, glória. E tu recebe esse camarada desviado dentro da tua casa. Você aceita a oração de um desviado. Você vai se desviar com ele, irmão. Cuidado. Cuidado, você que está aceitando desviados dentro da tua casa. Maldizentes. Que não agrupam, não ajuntam, não estão na célula, não estão na igreja. Estão dizendo que são da igreja, mas não estão juntos. Não querem estar juntos. Não oram juntos, não comungam, não cooperam 1 centavo para o andamento da obra. É um maldizente contra o dízimo, contra a oferta, contra a união. Estão dizendo que são discípulos, são crentes. Até o diabo é crente. Até o diabo é crente. Espera aí, abençoado, você não identificou não? O cara disse que é tão crente, está tentando te tirar da tua igreja. O cara diz que é tão crente, está querendo te levar para o mundo. Tu está tão firme, servindo a Deus com tua família, e aceita um abençoado. Vou te dizer, abençoado, irmão, só numa força de expressão. Chega lá e começa a inflamar você na tua casa, e você dizer que o cara é crente, que o cara é um discípulo genuíno. Para com história. Ele vem inflamar alguém que está tão firme na sua igreja, firme, servindo a Deus, obreiro. Sabe o que Paulo recomendou? Cuidado com aqueles que não traz consigo a sã doutrina. Esses evita-o. Está escrito, evita. Não, peraí, cadê o amor? Paulo então era um instrumento do diabo, porque ele deixou escrito isso.
Aqueles que estão andando nas casas com mulheres carregadas de pecados, está escrito também. Cuidado com esses inflamadores que querem tirar a pessoa do seu lugar onde Deus plantou ela, para frutificar. Está dando fruto, está feliz, só foi falar uns minutinhos com um abençoado de um desviado, irmão, que nem junto com a igreja está, pronto, inflamou a casa toda, os filhos, ninguém quer ir mais para a igreja, ninguém dizima mais, ninguém oferta mais. Pronto, irmão, parabéns, emprestou seu ouvido para um desviado. Olha como que você está. Talvez essa palavra seja uma vacina para você, para que em nome de Jesus você não caia nisso. Ou talvez seja para abrir teus olhos essa palavra, porque talvez você já recebeu um ataque do inimigo na tua vida. Mas eu lhe pergunto, você é convertido ou convencido, irmãos? Sabe o que acontece? Gente seguindo Jesus de longe, sem muito compromisso. Seguir Jesus de longe quer dizer sem se expor, sabe? Aí é amigo da igreja só, sabe? Sem se tornar tão radical, sabe? Essa pessoa está se enganando. Quem tenta viver assim fica exposto às influências do mundo, exposto ao pecado. Que para nós, olha uma modinha hoje em dia. Tem problema tocar na igreja, tocar no mundo, é meu ganha-pão. A Bíblia diz o seguinte, que Deus não divide glória com ninguém. A glória é só dele. Ouviu? Que negócio é esse que preciso eu me submeter às coisas do mundo, pecaminosas, no meio de um povo ímpio, que blasfema, que faz um bocado de coisa, de certas orgias, com músicas que só a misericórdia de Deus. Não, mas espera aí, eu posso, não tem problema eu gravar uma musiquinha do mundo, não tem problema não. Cadê? Você foi feito por louvor e a glória de Deus ou não? Cadê? Estou entendendo, seguir o Senhor de longe, não tem problema não, sabe? Você está aí mostrando seu corpo no carnaval, andando que nem o mundo, expondo o seu corpo, a sua nudez, o seu corpo. Não, tudo bem, eu tenho a credencialzinha, carteirinha de membro da igreja lá, do manto. Não é? Se o Espírito de Deus se move em mim, rebolando lá no mundo, que negócio é esse? Seguir Jesus de longe é um perigo. E está cheio de gente assim, irmãos, influenciado pelo mundo, cheio de pecado. Esse tipo de pessoa, o diabo faz o que quer, não tem autoridade nenhuma. Pessoa convencida de crente, a ser crente, a fé dele é muito rasa, a estrutura que ele tem é muito pouca para resistir às provações e lutas. Entendeu? E tem uma outra ministração que eu falo mais claro com isso, que é: que tipo de terra é o teu coração? Também está lá no nosso canal do YouTube da igreja. Falo sobre isso. Escuta só. No verso 55 até o 57, eu vou ver aqui uma coisa muito séria. Pedro, ele se assenta junto com incrédulos, pastores e discípulos. E o Salmo 1 está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o quê? Que não anda segundo e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Olha onde Pedro se assenta: entre os incrédulos, entre os ímpios, sem assumir sua postura cristã. E tem crente que é assim, deixa Deus falar contigo e te confrontar aqui através dessa palavra. Tem crente que ninguém sabe que ele é crente no serviço. Infelizmente, olha que vergonha, pessoas morrendo, se suicidando,
E está lá um profeta se escondendo que é profeta. As pessoas não conhecem ele como crente, não sabem que ele é crente, porque ele não se identifica, ele se esconde. Pedro se expôs às pressões do mundo. Da mesma forma, muitos crentes hoje se enfraquecem porque começam a andar e ser influenciados por más companhias. Diga-me com quem tu andas, e eu direi quem tu és. São influenciados por más companhias, ou pessoas que não querem nada com Deus. Tá vendo aí o desviado, irmão? Que triste. A gente vê alguns casos por aí. A pessoa começa a abandonar a célula, começa a abandonar os cultos por causa da pandemia, por causa disso, mas começa a se envolver e ter tempo com outras pessoas que não são de Deus. Olha o diabo semeando aqui, quando pensa que não está desviado. Casamento destruído, vida familiar destruída, pronto, é isso que o diabo quer. 57 a 60, o versículo 57 a 60, eu vejo outra coisa aqui. Pedro, ele começou com a mentira e terminou xingando e praguejando. Pedro começou com a mentira e terminou xingando e praguejando. Aos poucos Pedro começou a deixar de falar como um crente fala, irmão. Eita! Qual a tua linguagem no teu serviço, hein? Qual tem sido a sua postura na faculdade, hein? Como tem sido? Fique em pé, por favor. Qual tem sido a sua linguagem, seu tipo de linguagem, hein? Como está sendo? Aos poucos, o crente chamado Pedro, que disse que estava preparado, ele foi deixando de falar como crente e passou a usar o mesmo tipo de linguagem do mundo. Ele começou a usar a linguagem mundana e por isso ele caiu e acabou chorando amargamente por conta disso. Coloca para mim 2 versículos aí, querido. Marcos 14, 71, no telão aqui, Marcos 14, 71, é a mesma passagem de Pedro negando Jesus. É a mesma, mas contado por Marcos e Mateus. Eu vou ler Marcos 14, 71 e vou ler Mateus 26, 74. São 2 versículos, que foi esse que eu inclusive estava compartilhando com o pastor Edilson ali e com a minha esposa ali e os meus filhos ali na casa dele. Marcos 14, 71, pode ler. E ele começou a quê? Que mais? Não conheço esse homem que você está falando. Praguejar. Coloca agora Mateus 26, 74. Mateus 26, 74. Contado por Mateus agora. Então começou Pedro a quê? A praguejar e a jurar, dizendo: não conheço esse homem. Meu Deus do céu. Praguejar, fui lá procurar o que é praguejar, até no grego. Vamos ver na linguagem original, porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Vamos ver praguejar. Lançar sobre si maldições. Você já viu um mentiroso, quando ele quer mentir, para ter validade como verdadeiro falar? Já viu? Eu juro pelo minha mãe, que eu morra agora, mas estou falando a verdade, que as maldições estejam caindo sobre mim, mas eu nunca vi esse homem. É sério ou não é, irmão? Ele estava falando a verdade? Ele não conhecia Jesus? Cadê o homem que falou que estava preparado?
Cadê aquele homem que falou que estava preparado para ir para a prisão e até a morte? Cadê ele? Estava agora usando o nome de Deus, que Deus me destrua, que as maldições venham sobre a minha vida, se eu não estiver falando a verdade. Escuta, abençoado, que negócio é esse de você usar as mentiras como a tua linguagem? Os palavreados, as palavras torpes. Será que você em algum momento não caiu nesse engano? Crente que diz que é convertido e anda falando palavras que não eram para falar, se envolvendo com coisas que não eram para se envolver. Irmão, convencido ou convertido? Pedro, quando você se converter, você será muito usado para edificar a fé de muitas pessoas. Mas agora tu não está não. Tem tanta gente por aí querendo ensinar, mas ele mesmo não é convertido. Você vê pelas atitudes, você vê pela sua fala. Quer conhecer o crente? Dá uma visitinha no serviço dele, o que falam dele lá. Quer conhecer teu filho? Vai na escola e vê o que ele anda aprontando lá. Vai na faculdade dele lá. Quer saber o crente? Vai nos clientes dele, vai. Para saber se não tem pilantragem dele aprontando por aí, roubando. Convencido ou convertido? Que rolo que tu anda metido, meu irmão, que eu não conheço? Que trato que tu fez que você não cumpriu? Está ensinando quem? Falando o quê? Olha o que Paulo disse: que os homens nos considerem. Que andam falando de você. Salmo 15, coloca para mim, não estava nem aqui no esboço. Salmo 15. Esse é o salmo do verdadeiro convertido. Salmos número 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Vamos ver quem? Quer a resposta? Verso 2, vai. Aquele que anda em? Que mais? Que mais? Quer habitar com o Senhor? Quer? Aquele e você aceitando o maldizente da tua igreja, e você aceitando um desviado falar. De que partido tu é, hein? De que lado tu és? A quem você pertence? Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita, nem aceita nenhum opróbrio ou vergonha contra o seu próximo. Não expõe ele à vergonha. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que jura com dano seu e contudo não muda, é aquele que faz um trabalho na casa de alguém, fez a conta errada, mas disse: ó, estou levando prejuízo, mas te tratei por 10, é 10 que tu vai pagar. Não vem com pilantragem não, irmão.
Se tu tratou tanto, é tanto. Fulano combinou ou pôde aceitar o teu serviço por tanto. É isso aqui, tu jurou, não, faça o serviço por tanto. Então faz, e faz bem feito. Esse é o verdadeiro cristão. Olha, eu estou aqui tendo que fazer tudo de novo, mas para honrar minha palavra, eu vou fazer como eu prometi. Quem está entendendo aqui? Desculpa, abençoado. Foi o alimento que Deus mandou preparar para te entregar. Aquele que não dá o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto? Quem faz isto nunca vai dar motivo para o diabo entrar na sua vida. Nunca será abalado. É esse crente que você quer ser? É esse crente que você quer ser? É isso? Então, feche os seus olhos agora. Se tem alguma coisa na tua vida que nessa palavra lhe foi mostrado, se tem alguma coisa que mexeu com você, é hora de você ter o seu particular com o Senhor, que te conhece por inteiro. Estou longe daqui, eu não conheço a vida de vocês. Eu não sei a vida particular que vocês levam. Mas tem um que conhece a tua vida por inteiro. Sabe quem você é. E dele nós não podemos esconder. E é ele que está nos olhando agora e dizendo: convencido ou convertido, quem você é? Convencido ou convertido, quem você é? O que você anda fazendo com a tua boca? Quem você anda aceitando na tua casa? Com quem que você anda andando nesses dias da pandemia? Com quem você anda se relacionando? Quem está querendo mudar tua cabeça? E você dizendo: eu estou preparado, eu sou do manto, eu sou uma pessoa cheia de Deus que você já não congrega há muito tempo, cheia de Deus, e você anda falando mal, coisa que você não falava de jeito nenhum. Mas que Deus está falando agora, nesse instante, dizendo: eu sondo teu coração, eu vejo você. E é esse Deus que está aqui querendo te dar um renovo, irmãos. Se lance. Eu tenho que terminar agora, o tempo já foi. Nada lhe impede de você adorar. Se teve alguma coisa na tua vida aí que precisou de um trato de Deus, aceita o confronto em amor. Aceita o confronto em amor. E peça para o Espírito Santo agora atuar na tua vida de uma maneira maravilhosa. Peça um renovo para você, meu irmão. Se você agora, através dessa palavra, se sentiu um convencido e não convertido, se abre. Abaixa só um pouquinho, minha filha. Só um pouquinho agora, porque eu quero ouvir. Só um pouquinho. Abaixa um pouquinho mais, depois você levanta aqui. Só um pouquinho. Eu quero, querido, que se alguma coisa precisou Deus tratar com você, que você seja sincero com Deus agora. Talvez seja o momento de você chorar amargamente como Pedro. Pedro teve jeito, irmão. Jesus foi até ele, buscar ele para uma verdadeira conversão. Pedro, mesmo desviado, tinha gente que seguia ele, até na pescaria, não pescaram nada. Mas Deus tinha um plano na vida de Pedro, como tem na tua. Deus tem um plano na tua vida. Você que está na sua casa, assistindo pela internet, pelo Facebook, Deus tem um plano na tua vida aqui. Você que está aqui,
Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma breve oração e depois pode tocar o louvor, porque eu vou deixar um momento aqui do povo se derramar na presença do Senhor. Se você quiser dobrar o joelho, você vai dobrar aí, mas Deus vai te dar um renovo agora e na sua casa também. Eu não sou capaz de ver quem está realmente arrependido e quem não está. Eu não tenho, mas Ele conhece tudo. Ele tem olhos como chama de fogo. Senhor, existem pessoas travando uma grande batalha agora. Eu preguei a Tua palavra neste lugar. Como foi difícil trazer a palavra, Senhor, essa palavra. Mas Tu conheces muito bem a vida de cada um. Tem áreas da nossa vida que precisamos de cura, de uma genuína conversão. Estamos sendo influenciados pelo inferno, Senhor. Nossa igreja está sendo minada às vezes. E eu não percebo quanto desviado estou. Aqui esta vida e também aqueles que estão na sua casa, de muitos lugares, que estão me assistindo agora. Estão precisando de Ti, estão se quebrantando agora na Tua casa, na sua casa e aqui também, na igreja. Eu falei para eles que se eles se derramarem diante da Tua presença, eles vão receber o renovo. Portanto, faz a Tua obra agora, Espírito Santo, e renova essa mulher agora, renova este homem agora, que ele tenha condições de quebrar o seu orgulho e começar a receber o renovo na sua mente, no seu coração. Nós não queremos ser convencidos, mas sim convertidos. Espírito Santo, faz a sua obra agora. Tenha liberdade, porque aonde está o Teu Espírito, aí a liberdade. Não importa a credencial que tenho, não importa a carteirinha que eu tenho, não importa a posição, eu quero ser um instrumento Teu. Me usa agora. Batiza essa vida com o Espírito Santo e com fogo. Batiza com fogo. Batiza com fogo. Batiza com fogo.